Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Vou falar algo muito importante para vocês. Não importa o quão bem você esteja se sentindo agora, sempre vai ter uma área na nossa vida que precisa ser aperfeiçoada, que precisa ser moldada, que precisa ser acompanhada. E eu vou te contar uma outra coisa que também é extremamente importante. Deus sempre vai criar uma situação para expor essa área que tem dentro de nós escondida, para que ela receba ajuda de forma exterior. E uma prova disso está em Atos 8. Havia um homem chamado Simão. Ele praticava obras de feitiçaria ou de magia, como diz algumas versões. E ele fazia isso para ele ter o carinho e a admiração do povo daquela cidade. E ele amava ser admirado, ele amava receber elogios. Ele tinha uma grande multidão que acompanhava ele. E do nada aparece um evangelista. Aparece Filipe lá pregando naquela cidade. E através dos milagres que Filipe operou naquela cidade, através dos feitos e da palavra do Senhor pregada naquela cidade, muitas pessoas se converteram e foram batizadas. Logo, aquela multidão que seguia o Simão feiticeiro deixou de seguir Simão, porque conheceu Jesus. E aí começou a seguir o evangelista, começou a seguir aquele que pregava e que manifestava o poder de Deus através da palavra. E o impressionante é que ao invés de esse Simão ficar com raiva, o que ele fez? Ele se converteu também. E como nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, ele não se importa com o passado de nenhum de nós. Muito pelo contrário, ele usa esse passado nosso, que muitas vezes é sujo e vergonhoso, para glorificar o nome dele. Simão também se converteu, independente das práticas que ele cometia, e ele foi batizado também. Logo, o Simão que praticava tudo aquilo no passado e que tinha uma multidão que o acompanhava, esse Simão começou a acompanhar Filipe. E é impressionante que ele não sentia mais, aparentemente, a necessidade de ser admirado pelas pessoas, porque ele começou a admirar Jesus. Ele começou a admirar a forma como Filipe pregava a palavra de Deus. Ele começou a admirar a forma que Filipe ministrava milagres e maravilhas através do nome de Jesus. Logo, aparentemente, aquele antigo Simão havia sido transformado. Quem olhava para Simão acreditava que ele tinha se tornado sim um verdadeiro cristão, porque ele andava o tempo todo com alguém que era cheio de Deus. Ele acompanhava o tempo todo alguém que pregava a palavra de Deus. E a gente sabe que, independente da área de nossas vidas, se a gente anda muito com alguém que é estudioso, a pessoa vai acabar sendo influenciada e vai começar a estudar também. Se você anda com alguém que é muito bom, você pode ser influenciado por essa pessoa e vai começar a praticar boas obras pela influência. Então, aparentemente, esse Simão, que antes era mágico, havia sido transformado por Jesus. Ele estava batizado, ele estava na igreja, ele estava em todo culto. Mas o impressionante é que quando os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que aquele povo daquela cidade havia se convertido, os apóstolos, eles vieram para aquela cidade para ministrar o Espírito Santo sobre aqueles novos convertidos, impor a mão sobre a cabeça deles e ministrar a presença de Deus. E o que é mais impressionante é que quando eles chegaram e começaram a ministrar, Pedro e João foram os dois que vieram, eles começavam a impor as mãos, e aquele Simão, que antes era mágico, começou a admirar e olhar com outros olhos. Nossa, aqueles dois homens é cheio de Deus, eu também quero ser igual a eles. Se eu estou aqui o tempo todo, desde o início da minha conversão, que eu estou acompanhando esses homens, então eu quero ser igual a eles. Mas aí, aquilo que estava oculto dentro do coração de Simão, o mágico, o antigo mágico, aquilo foi exposto. E Deus criou uma situação para colocar para fora o que Simão estava escondendo dentro dele. Porque no exterior parecia ser uma coisa, mas dentro de Simão ainda estava guardado algo da velha criatura. E aí vem aquela questão de Tiago 5,16. Confessar, orar, e só assim nós seremos curados.
E aí aquele Simão, ele oferece dinheiro aos apóstolos. Chegou para Pedro e João: vocês querem dinheiro para me dar também esse poder de ministrar o Espírito Santo? E aí Simão diz algo muito interessante, que eu quero ler com você, que vai dizer: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E isso está em Atos 8, versículo 19. E aí Pedro, que foi o apóstolo que havia vindo de Jerusalém e estava ali ministrando o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, responde: pereça com você o seu dinheiro. No versículo 20. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? 21. Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Como assim? O cara está acompanhando desde o início e não tem parte no ministério de Deus? Para você ver a dimensão. Olha para isso, preste atenção. E aí Pedro acrescenta: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha para isso aqui. Eu falei desde o início do vídeo que Simão parecia ter sido transformado, porque Simão estava na igreja, Simão estava em tudo, Simão estava contemplando os milagres que Felipe fazia. Simão havia deixado as velhas práticas, mas dentro dele havia algo oculto. Mas o principal foco desse vídeo que eu estou fazendo aqui é para você fazer exatamente o que Simão fez quando Pedro falou isso para ele. Simão ouviu algo que ele não queria, assim como talvez eu possa estar falando algo que você não está querendo ouvir. Mas pega só essa parte aqui. Olha a resposta de Simão para Pedro. Simão, porém, respondeu, versículo 24 de Atos 8. Orem vocês ao Senhor por mim. Eu vou ler de novo. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Olha para isso aqui, querido. Olha para isso aqui. Simão havia acabado de ouvir uma pancada. Você não tem parte no ministério de Deus. Você tá ferrado se você não se arrepender. Aí o cara vira para Pedro e fala: orem vocês por mim. Sabe o que Simão estava falando? Simão estava dizendo, estava confessando que ele não tinha capacidade de conseguir ser curado sozinho. Simão estava confessando que ele precisava de alguém que estava mais próximo de Deus do que ele estava. Simão estava declarando que ele necessitava de que alguém orasse por ele, porque ele não era autossuficiente. Então pega só essa parte aqui. Deus vai criar situações que vai expor as áreas que estão ocultas no seu coração e que precisam ser lapidadas. E nem sempre a palavra que vai trazer essa exposição à tona vai ser uma palavra boa, bonita, que vai amaciar o seu ego. Muitas vezes vai ser porrada mesmo. Mas que a sua reação diante dessa exposição seja você confessar que realmente você precisa de ajuda. Seja você confessar que realmente você necessita de alguém que te levante. Amém? Em nome de Jesus.